Hoje vamos falar sobre o papel do petróleo na transformação econômica de Angola. E eu abro este tema começando por dissertar a seguinte frase: todo grande recurso carrega em si o potencial de edificar ou destruir. Cabe à sabedoria humana em usá-la a favor do bem coletivo. Sejam bem-vindos ao Foco no Petróleo, o espaço onde analisamos o papel deste recurso que é, ao mesmo tempo, um fardo e uma bênção para Angola. Hoje vamos explorar como o petróleo transformou nossa economia, conectando histórias de crescimento, desafios e esperanças. Falaremos das flutuações dos preços, dos impactos da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia, traremos dados e soluções implementadas pelo governo, aprenderemos com especialistas que estudam a gestão deste recurso. Juntos iremos refletir como o petróleo pode se transformar em um instrumento de verdadeira prosperidade. Vejamos, desde as primeiras descobertas significativas em 1950, Angola viu no petróleo uma promessa de redenção econômica. No período pós-guerra civil, este foi o pilar de reconstrução nacional. O setor petrolífero representa hoje 90% das exportações, 60% das receitas fiscais, com uma média de produção de 1,1 milhão de barris por dia. Por exemplo, em 2022, Angola arrecadou de receitas fiscais 8,5 trilhões de kwanzas, o que permitiu o financiamento de infraestruturas como escolas e hospitais. Especialistas como Paulo Kule apontam que o petróleo pode ser uma oportunidade de riqueza para países em desenvolvimento, mas também alerta que sem diversificação e boa gestão pode se tornar dependência. Vamos observar as crises globais mais recentes, os casos pandemia e guerra na Ucrânia. Eu abro essa narrativa com a seguinte frase: nos tempos difíceis é onde conhecemos o verdadeiro caráter de uma nação. A pandemia Covid-19 em 2020 foi um desses momentos de teste para Angola. O preço do barril de petróleo caiu abaixo de $20, por consequência de uma drástica queda na demanda global. Ou seja, por conta dos confinamentos, das restrições de movimentos e do fechamento de fronteiras, houve uma paralisação generalizada nas economias, o que reduziu drasticamente o consumo de petróleo, fundamentalmente nos setores de transporte e aviação, que são grandes consumidores de combustível. Houve também outras questões, como o excesso de oferta no mercado. A OPEP e os grandes produtores, como a Rússia, encontraram dificuldades nos custos de produção. Uma breve guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia agravou o problema, inundando o mercado de petróleo numa altura de muito pouca demanda. Obviamente que países como Angola, grandes produtores de petróleo em África, sentiram diretamente o impacto, forçando uma redução no orçamento estatal relativamente a serviços essenciais como saúde e educação, e também a capacidade de financiar projetos estratégicos. Em contraste com a pandemia, a guerra Rússia-Ucrânia em 2022 fez o preço do petróleo disparar, ultrapassando $120 por barril. Para Angola, isso gerou um aumento nas receitas fiscais, ajudando a aliviar a dívida pública e a estabilizar parte da economia. Mas, infelizmente, este ganho teve somente benefícios para o governo e para as empresas ligadas ao setor petrolífero. No entanto, as famílias sentiram o impacto do aumento dos custos dos combustíveis e dos alimentos. E a questão que se coloca é: por quê? Tão somente por conta de fatores estruturais e conjunturais. Por exemplo, Angola, apesar de ser um grande produtor de petróleo, importa a maior parte dos produtos refinados, como gasolina e gasóleo, devido à capacidade limitada de refinação local. O preço interno dos combustíveis é controlado pelo governo e subsidiado. No entanto, quando o petróleo bruto sobe, aumentam consequentemente os custos de importação dos combustíveis refinados, pressionando o orçamento do Estado. Em 2022,
o governo começou a aumentar gradualmente os subsídios, o que levou ao aumento dos preços dos combustíveis aos consumidores. É importante sublinharmos aqui que ao importar produtos também importamos inflação, ou seja, a guerra Rússia-Ucrânia desestabilizou mercados globais de energia, levando ao aumento do custo de transportes e logística, e estes foram repassados aos consumidores locais. O aumento do preço dos combustíveis teve um efeito cascata, encarecendo o transporte interno e a distribuição de alimentos. Segundo o economista Carlos Lopes, ex-secretário executivo da ONU para a África, crises como estas mostram a importância de criar mecanismos de estabilização, como fundos soberanos bem geridos e políticas anticíclicas. Vamos falar um bocadinho sobre o impacto nas famílias e na macroeconomia. Para as famílias angolanas, as flutuações do preço do petróleo são sentidas no dia a dia. Esta volatilidade afeta o Kwanza, encarece produtos importados e reduz o poder de compra. É importante sublinhar que este ciclo penaliza fundamentalmente os mais vulneráveis. Medidas como o Programa de Subsídio ao Combustível e o Plano de Desenvolvimento Nacional têm ajudado a mitigar alguns desses impactos, mas a sustentabilidade dessas soluções ainda é um desafio. O futuro de Angola depende de estratégias concretas. Existem já algumas soluções a serem implementadas e outras que precisam de ser reforçadas. Primeiro, gestão responsável das receitas. O Fundo Soberano de Angola, criado em 2012, tem o potencial de proteger a nossa economia em tempos de baixa, mas para isso é necessário que haja uma transparência na gestão e que os recursos sejam direcionados em projetos de longo prazo. Segundo, diversificação econômica. Iniciativas como o Plano de Diversificação das Exportações já estão a ser desenvolvidas, mas ainda há muito para se fazer, no sentido de expandir setores como agricultura, turismo e manufatura. 3. Investimentos no capital humano. Programas como o PIN, que têm o objetivo de descentralizar investimentos e melhorar a condição da educação e da saúde nas zonas rurais. Quarto lugar, exploração sustentável e transição energética. O gás natural é uma oportunidade estratégica. A entrada de Angola na Iniciativa Global de Transição Energética reflete o compromisso com um futuro mais sustentável. Por último, e não menos importante, fortalecer a governança. Parcerias como FMI e Banco Mundial têm ajudado Angola a implementar reformas estruturais para garantir uma maior transparência no setor petrolífero. Assim como o petróleo é extraído das profundezas da terra, o verdadeiro progresso nasce das profundezas da determinação humana. O petróleo é, sem sombras de dúvida, um dos maiores recursos de Angola, mas ele não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas como um meio capaz de proporcionar um futuro mais justo, mais próspero e mais sustentável. Cabe a nós utilizarmos esta riqueza como um legado que vai beneficiar todas as gerações. Obrigado por nos acompanhar no Foco no Petróleo e até a próxima.